Bora então conversar a respeito do grupo das angiospermas. E eu quero te prometer uma coisa. Essa aula vai desmistificar esse assunto dentro da sua cabeça. Quando eu tive pela primeira vez na minha vida de dar aula sobre angiospermas, eu quase tive um treco. Porque eu peguei um material didático ali do curso pré-vestibular, que era bem superficial, e eu não estava entendendo nada. Eu tinha um monte de informações que eu tive que decorar, mas eu não sabia o porquê daquelas coisas ali. E aí eu fui procurar em outros livros, em outros materiais, e comecei a ver que os materiais didáticos eram muito deficitários nessas informações. E aí eu fui mais a fundo. E hoje eu posso te passar isso. Hoje, depois de ter estudado melhor, eu percebi que a botânica é muito mais simples do que a gente imagina. É só você pensar nos porquês e não simplesmente no quê. Deixa de lado essas informações decoradas. Vamos pensar nas explicações que existem por trás de cada uma dessas coisas, de cada um desses processos. Olha só, angiospermas. A gente já estudou briófita, pteridófita, gimnosperma, chegou a vez das angiospermas. Todas as características evolutivas que foram aparecendo, grupo após grupo, vão se acumular aqui nas angiospermas. Então, em algum momento surge o embrião protegido, depois surgem os vasos, depois surgem a semente, surge o grão de pólen. Tudo isso a gente vai ver nas angiospermas com um plus, com algo a mais. Primeiro, o que significa angiosperma? Sperma, do grego, você já sabe, significa semente. E angio, na verdade, a palavra angion, do grego, significa proteção ou protetor. É daí que vem a palavra anjo. O anjo lá, pessoal, reza pro meu anjinho para me dar proteção. Muito bem. A gente está falando de um grupo de plantas que tem uma semente com proteção, uma semente protegida. E quem é essa proteção da semente? O fruto. Então eu não coloquei ele no quadro para não estragar, tá? Para não estragar a surpresa. Mas a angiosperma é aquela planta que possui uma semente protegida por um fruto. Anota aí, por favor. Beleza? Ah, já ia me esquecendo. Você quer tirar um print disso aqui, né? Então vou sair da frente. Voltamos. Então olha só, você já sabe quem que é uma angiosperma, né? Aquela que tem fruto. Agora, as angiospermas vão ser separadas em dois grandes grupos, que será o assunto da nossa próxima aula. A gente tem o grupo das eudicotiledôneas e das monocotiledôneas. Existe ainda um terceiro grupo das dicotiledôneas basais, mas isso é assunto para a gente conversar na próxima aula. Eu não coloquei aqui nomes de plantas, porque, cara, é muita coisa. Qualquer exemplo que eu dei aqui, ó, é muito pontual. É diferente lá nas gimnospermas, quando a gente falava, ó, tem os pinheiros, tem os ciprestes, tem as sequoias. Tá, são bons exemplos. Aqui, cara, tem tanta coisa que fica difícil até de eu dar exemplo, mas vamos nessa. Quem que seriam monocotiledôneas? O Renan já tá botando aí na tela para você. Todas as gramíneas, grama, cana, milho, tudo isso, arroz, tudo isso é monocotiledônea. Além das gramíneas, dá para dizer que é monocotiledônea, orquídeas, bromélias, palmeiras e, consequentemente, os coqueiros, que fazem parte do mesmo grupo. Beleza, tudo isso, gente, é monocotiledônea. E eudicotiledônea? E aí sim é uma galera. É uma galera. Primeiramente, todas as árvores. Todas as árvores, menos os pinheiros, que são gimnospermas, aliás, menos as gimnospermas e as palmeiras. Então você, aí da sua casa, olhou pela janela, tá vendo uma árvore? Sim, professor, tô vendo. Essa árvore é um coqueiro? É uma palmeira? Não, não é. Ela é uma gimnosperma, é um pinheiro, um cipreste ou algo parecido? Também não é. Então, com certeza, ela é uma eudicotiledônea. Mas além disso, nós temos um monte de plantas herbáceas, tipo, cara, feijão, tipo soja, tipo qualquer plantinha que você tem aí no seu jardim. Sabe essas plantas que a gente tem comumente em casa? Pega aí, por exemplo, um alface. É uma eudicotiledônea. Sério, professor, uma alface? Uhum. Então as árvores e as ervas, aí você tem que pensar assim, cara, o que é monocotiledônea? Aí você tem que saber o que é briófita, pteridófita, gimnosperma, o resto é tudo eudicotiledônea. Fica mais fácil a gente pensar dessa forma. Na próxima aula a gente desdobra um pouco melhor esse assunto. Aí eu coloquei um monte de coisas aqui para vocês,
mas a gente discute essas coisas depois. Vamos passar para o ciclo. Olha que ciclo massa. Olha só, você tem aqui uma flor. Ah, flor, professor. Uhum. As gimnospermas já tinham produção de pólen, mas esse pólen era produzido num estróbilo. Aqui nós temos uma flor. Qual que é a grande diferença da flor para o estróbilo? A flor verdadeira tem 4 peças florais. Ela vai ter pétalas, sépalas, estames e carpelo. E tudo isso a gente vai estudar lá na parte de morfologia da flor em aulas lá na frente. Não te preocupa com isso agora. Mas você tem uma estrutura aqui chamada de flor. Então olha o que eu coloquei aqui para vocês, que as angiospermas têm fruto, a gente já discutiu isso, e elas têm uma flor verdadeira. É isso que define uma angiosperma. Beleza. Nessa flor que eu desenhei aqui para vocês, nós teremos estruturas reprodutivas femininas e estruturas reprodutivas masculinas. Vamos começar para o lado feminino. Então eu peguei essa partezinha aqui, ó, dessa estrutura que se chama carpelo. No futuro a gente vai discutir isso melhor e ampliei para cá. O que nós estamos enxergando? Esse bojo aqui, ó, a gente vai chamar de ovário. E dentro do ovário nós temos o óvulo. Aí a pessoa pensa, já sei, professor, já sei. O óvulo é o gameta feminino. Não é. O óvulo não é o gameta feminino nos vegetais. O gameta feminino nos vegetais se chama oosfera. Segura. Então, dentro desse óvulo, nós vamos ter uma célula precursora. Eu até nem apontei ela aqui, tá? Mas é uma célula precursora. É uma célula mãe, e essa célula precursora, ela é 2N. Essa célula vai sofrer um processo de meiose, e se você chegou até aqui bem, provavelmente já estudou meiose. A gente tem a meiose, que vai ser a meiose 1 e depois a meiose 2. Então uma célula vira 2 e depois vira 4. Esse evento de meiose é uma divisão reducional. Então essa célula 2N vai formar por meiose 4 células, todas elas N. Uma delas é o megásporo. Você estudou já comigo que durante o ciclo de vida de uma planta, os esporos são produzidos por meiose. Não é o gameta que é produzido por meiose. Gameta produzido por meiose ocorre em nós animais. Nas plantas, a meiose gera esporos. E aí você está vendo um esporo e 3 outras células que vão degenerar. Elas não vão sobreviver, elas vão ser degeneradas. Então eu coloquei para vocês um megásporo e 3 células que degeneram. Beleza. Esse megásporo, olha que doido, ele vai sofrer 3 mitoses. A mitose é uma divisão equacional. Então, a gente já estudou, né? O megásporo, esporo, mega. Quando a gente fala de megásporo, esse termo mega é relativo a estruturas femininas. Então a gente está falando do esporo feminino, beleza? Maravilha. Esse esporo feminino vai sofrer 3 mitoses. Na mitose, uma célula vira 2. Então, uma célula vira 2, que viram 4, que viram 8. Beleza. Então, após 3 mitoses, a gente vai ter 8 células que estarão aqui dentro. Olha só, dá uma ampliada para mim aqui, Renan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Maravilha. O que eu tenho que saber dessas células? Essas células estão todas dentro do óvulo, beleza? Ó, o óvulo aqui, ó. Beleza? E tem 2 tipos de células que são mais importantes. O gameta feminino, deixa eu passar para cá. O gameta feminino, que a gente chama de oosfera, muito importante que você lembre dele. E essas 2 células centrais aqui que a gente chama de núcleos polares. Eu coloquei aqui que o gameta feminino é N, é haploide, e os núcleos polares é N mais N. Por que N mais N? Porque eu tenho 2 núcleos polares. Um é N, haploide, e o outro é haploide também, N mais N. Professor, e as outras células? Lá nas aulas de morfologia da flor, eu vou falar melhor dessas outras células. Mas se você quiser anotar, aqui você tem células chamadas de antípodas, e você vai ter aqui, ó, as células chamadas de sinérgides. Beleza? Eu não anotei para não tumultuar muito a tua tela aí, e você não ter que ficar
lembrando de coisas que nesse momento são desnecessárias. Beleza. Então a parte feminina está formada, você já entendeu todas as células, tem o ovário, tem o óvulo, tem os núcleos polares, tem a oosfera, está tudo bonitinho. Tem uma abertura aqui embaixo chamada de micrópila, que é por onde vai ocorrer o processo de fecundação, e aí a gente vai para a parte masculina. Peguei um estame, ampliei, pá! Nós temos as tecas desse estame, existe um material que gruda essas tecas chamado de conectivo, tem o filete, que é o cabinho do estame, mas isso para nós também não é importante. Lá dentro do estame você vai ter os sacos polínicos e dentro desses sacos polínicos você tem células precursoras. Essas células precursoras, ó, da mesma forma que você tinha antes, vão sofrer meiose. Então, ó, sofreu meiose. Na meiose uma célula vira 4. E aí o que acontece? Essas 4 células estão aqui. 3 vão degenerar e uma sobrevive. Esse é o micrósporo. Microsporo é o esporo masculino, tá? O termo mega relativo ao feminino e o micro relativo ao masculino. Então o micrósporo será o esporo masculino. Esse esporo masculino sofre mitose. Uma mitose só. Na mitose uma célula vira 2. Pá! E aí você vai formar o pólen. Que lindo, né? O pólen, gente, é proveniente do esporo. Então, ele é um gametófito. Se você não está entendendo isso, dá uma olhada na aula sobre ciclo de vida de plantas. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois, tá? Beleza. Que eu explico certinho esse negócio de gametófito, esporófito, esporo, tá? Vamos lá. Agora, professor, eu tenho que saber tudo isso. Eu não lembro de um vestibular cobrar esse negócio todo, não. Mas a partir de agora você tem que saber. Então preste atenção. O pólen vai ter 2 núcleos. Por quê? É um micrósporo que se dividiu em 2. Pá! Beleza. O pólen tem 2 núcleos. Um é chamado de núcleo generativo e outro é chamado de núcleo polínico. E aí, prof? E aí que esse pólen, seja por um animal, seja pelo vento, ele vai chegar até a estrutura reprodutiva feminina. Esse evento é chamado de polinização. Ocorreu o processo de polinização. E aí, teacher? No momento que o pólen cai lá na estrutura reprodutiva feminina, essa porção de cima aqui é chamada de estigma, é ela que recebe o pólen. Quando ocorre compatibilidade entre o pólen e o estigma, esse pólen começa a germinar e ele vai formando um tubo que eu desenhei em azul. O Renan está ampliando para você aqui, ó. Olha o tubo, ó, descendo, 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 descendo. Ele vai descendo, 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 descendo e chega lá na portinha do óvulo. Esse tubo polínico aqui, ó, ele é formado pelo núcleo polínico. Então o núcleo polínico vai descendo e vai formando esse tubo. Olha que massa. Essas plantas são denominadas sifonógamas. Por quê? Porque elas têm um sifão, que é esse tubo, que vai permitir o processo de polinização. Então elas não dependem mais de água para o processo de fecundação. Você já aprendeu isso lá nas gimnospermas. Então está descendo, 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 descendo e chega aqui. E agora para tudo, nós estamos num ponto muito importante, crucial da nossa aula. Vem comigo. Formou o tubo polínico. Beleza. Depois que forma o tubo polínico, ou à medida que ele vai se formando, o núcleo generativo lá do pólen vai descendo. Olha para o quadro. Vai descendo, 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 descendo. E no meio do caminho ele se divide em 2. Ele sofre uma mitose. Beleza. E aí, professor? Essas 2 células aqui serão gametas masculinos, os núcleos espermáticos. Então o núcleo generativo vai descendo e ele se divide em 2, formando 2 gametas. Para que 2 gametas, prof? Porque nas angiospermas nós temos um fenômeno único na natureza que se chama dupla fecundação. Beleza, esses núcleos espermáticos vão descendo, e aí o primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera e o segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares. Essa é a dupla fecundação. Anota aí no teu material esse evento de dupla fecundação. Isso só acontece nas angiospermas. Olha que sensacional! Após acontecer o processo de fecundação, um núcleo espermático bimbou a oosfera, formou o embrião. Coloquei para você. O embrião é 2N. Por que ele é 2N? Porque ele é a junção de uma oosfera com um núcleo espermático. N mais N. 2N.
Agora, os núcleos polares, N mais N, porque são 2 núcleos polares, mais o núcleo espermático, pá, bimbou ali, formou um endosperma 3N. Estudantes, percebam o seguinte. Por que é que a angiosperma tem um endosperma triploide? Porque na angiosperma nós temos um evento de dupla fecundação e quem vai ser fecundado aqui são 2 núcleos polares. Esses 2 núcleos polares, mais um núcleo espermático, vai formar um endosperma triploide. Prof, eu já esqueci o que é um endosperma. É a reserva de amido da semente. É a reserva que vai guardar energia para aquele embriãozinho que está lá dentro da semente, quando tiver uma condição propícia, ele conseguir germinar. Porque imagine um embrião lá dentro. A planta precisa fazer fotossíntese. Da onde que ela vai tirar energia se ela ainda não está exposta à luz? Ela vai tirar energia do amido que está guardado dentro do endosperma. Então, o endosperma das angiospermas é triploide por causa desse motivo. Lá na gimnosperma a gente viu que o endosperma era haploide. Aqui é triploide. E aí, olha que doido. Essa estrutura que você está vendo aqui, ó, essa estrutura reprodutiva feminina, que a gente chama de carpelo, vai começar a se transformar. Se transforma no quê, prof? Num fruto e numa semente. O ovário, que está aqui por fora, em função de uma alteração hormonal que a gente vai ter pós-fecundação, vira o fruto. Então o ovário vira fruto. E o óvulo, que está aqui, ó, o óvulo aqui, vai virar a semente, que está protegendo o endosperma, que está contendo o embrião. E aí, claro, essa semente pode germinar, formar uma nova planta, e aí essa planta vai ter flores que vão repetir o nosso ciclo. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado e principalmente entendido essa aula. E fica aí que eu tenho um recado final para você. Deixa eu dizer um negócio para você. Sabe qual que é a diferença de um super desempenho para um desempenho bom? Sabe qual que é a diferença de um super profissional para um profissional bom? Sabe qual que é a diferença de um super atleta para um atleta bom? É que o super, ele não está tão preocupado assim com o resultado quanto ele está preocupado com a sua preparação. Pensa no atleta. Eu sou um super atleta. Cara, o super atleta, ele quer vencer como qualquer outra pessoa. Se eu vou para uma partida, cara, eu quero ganhar. Não importa se é uma sinuca na bodega, não importa se é um jogo de pebolim ou uma pelada de final de semana. Eu quero ganhar e eu vou dar o máximo de mim. Todo mundo faz isso. Qual que é a diferença do superatleta? A diferença do superatleta é que ele está muito mais preocupado com treinar, com se dedicar, com estudar, com se construir. E é isso que vai fazer diferença para ele na hora do jogo. Você não precisa ser o super estudante. Você não precisa ser o milagre da natureza aqui que vai aprovar em todas as provas de vestibular em primeiro lugar. Não, cara. Você só precisa entender que passar no vestibular todo mundo quer. Muitas pessoas vão passar, muitos não vão passar. Agora, o que vai fazer diferença para você mesmo não é dizer eu quero passar no vestibular. É eu quero me preparar para poder passar no vestibular. Tome isso como uma meta. Eu tenho certeza que o resultado vem.